Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência de criação de jogos dentro do Scratch. Hoje eu vim trazer para vocês um jogo que eu fiz recentemente do Batman versus o Charada. O enredo do jogo é o seguinte: o Batman aparece em um canto da tela, o Charada em outro. Conforme vai avançando o jogo, o charada, né? O que ele vai fazer? Vai lançar algumas charadas aí pro Batman responder. Certo? Então o desafio aí é um joguinho de pergunta e resposta, só que para não ficar tipo jogar perguntas soltas assim, eu tentei criar esse meio que esse enredo entre o Batman versus o Charada para não ficar, né? Tipo, pergunta solta, aleatória, assim, dentro do jogo, né? Eu vou mostrar para vocês o jogo sendo executado e conforme a gente vai chegando em algumas etapas do jogo, eu vou abrindo aqui a nossa programação para a gente poder acompanhar o jogo e ver na programação que cada coisa está fazendo, pois nesse jogo eu não vou criar ele do zero com vocês como eu tenho feito nos vídeos anteriores, porque como ficou um jogo mais um pouquinho elaborado, com troca de fantasias e tal, eu optei por gravar o vídeo dessa forma, beleza? Então vamos começar aqui o jogo. Primeira coisa que eu fiz foi adicionar uma imagem aqui de apresentação, só para ter uma introdução, como se fosse aquele. Normalmente os jogos têm, né, uma introdução de quem criou, a empresa que fez, o nome do jogo, ou alguma historinha que passa antes, só para deixar mais chique um pouquinho assim, né? E o Batman então, parada aparece em outro, surge algumas falas, né? Então, olá, Batman, prepara sua mente, só quem pensa sai do bloco inteiro. Bem-vindo ao meu jogo de charadas. A cada resposta certa, você chega mais perto de capturar. A cada erro, eu chego mais perto da vitória e coloca mais perto do caos. Vamos jogar? Aí o Batman responde: eu não tenho escolha, então vamos jogar. Bom, você se acha o maior detetive do mundo, então responda se for capaz. 4 suspeitos foram encontrados em rota logo após um crime. 3 dizem a verdade, um deles mente. Aí surge a primeira pergunta aqui, ó. O suspeito A disse que não foi ele e que viu o suspeito B na cena do crime. Beleza. O suspeito B afirmou que estava na cena do crime, mas que era inocente. Se a gente for já analisar a fala desses dois suspeitos, a gente nota que os dois estão dizendo uma afirmação igual ao outro, né? O suspeito A fala que viu o B na cena do crime e o B afirmou que estava na cena do crime. Então, como só um mente e os dois estão falando uma mesma informação, então os dois estão falando a verdade. A gente já pode meio que concluir isso. Aqui no outro, ó. Já o suspeito C falou que era inocente e acusou A de estar mentindo. A gente acabou de afirmar que o A estava falando a verdade. Então o C aqui já está com cara meio que de mentiroso, né? Agora, por fim, o suspeito D disse que o suspeito B estava dizendo a verdade. E a gente acabou de falar que o suspeito B estava falando a verdade porque tem dois afirmando a mesma coisa, né? Quem é o mentiroso? Aqui no caso, ó, se eu colocar, por exemplo, o suspeito B e dar um enter, né? E a resposta aqui, ó, D,
o Charada vai lançar uma frasezinha de efeito errado. Cuidado, o Jota pode pagar o preço das decisões e vai soltar a pergunta novamente. Então, enquanto eu estiver digitando uma resposta errada, o Charada vai lançar a mesma frasezinha de efeito e vai voltar a pergunta de novo. Então agora vamos lá na nossa programação e ver como foi feita a programação do jogo até essa parte, beleza? Vou abaixar aqui agora a música para não ficar essa música tocando na cabeça enquanto eu mostro a programação aqui para vocês. Então a primeira coisa que eu fiz, né, vai ser vinhetinhas lá que eu introduzi. Para isso, ó, a gente tem aqui o personagem do Batman, o personagem do Charada, aquela fumacinha que sobe quando o Charada aparece e uma grave aqui, então, que é o fechamento do jogo, caso você consiga responder todas as questões do Charada, né? Você captura o Charada e vai aqui no desenho. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma programação dentro do palco. Porque ó, eu tenho alguns cenários, que é o primeiro, a nossa introdução aqui, depois dela muda para a foto do Batman e do Charada, depois muda o logo aqui do Batman, depois muda para a cidade, que é onde a gente está aqui no jogo, e por último meio que uma cela de presídio. Quando eu colocar aqui, ó, na grade, no meu personagem da grade, esse Charada aqui vai aumentar de tamanho, vai ficar bem grande aqui e vai parecer que está dentro da cela de presídio. Isso a gente vai ver lá no final, beleza? E para fazer as trocas, lá eu fiz o seguinte: quando a bandeira verde for clicada, ao mudar para o cenário do jogo, que é essa foto, depois espera 8 segundos, muda para a página dessa Charada, essa foto, depois espera mais 8 segundos, muda para o cenário fundo do Batman, que é essa imagem. Depois espera mais 8 segundos e muda para o cenário da cidade, que é esse. E quando a bandeira verde for clicada, toque o som. E essa música aqui, música de Crimes Sombrios, é um nome para a música aqui. Essa música eu peguei um áudio da internet e introduzi aqui no jogo. E para você inserir os sons aqui, basta você vir em som, no alto-falante, carregar som e carrega o áudio MP3, o áudio que você quiser. E se você quiser gravar áudio, você consegue gravar. Se você quiser procurar os sons aqui dentro do Scratch, você também tem alguns sons que você já tem disponível, certo? Então, aqui dentro do nosso palco, a programação que eu fiz foi só essa. Deixa eu tirar essa grade aqui. Agora vamos para a programação do Batman, a programação inicial dele. Primeira coisa que eu fiz, quando a bandeira verde foi clicada,
eu pedi para esconder o personagem do Batman, justamente porque vai aparecer aquelas imagens de vinhetinha, né? Aquela do escudo do Batman, da foto do Batman Coringa e tal. Eu também pedi aqui para mudar para fantasia distante. As fantasias é essa primeira fantasia. Se a gente for olhar as fantasias dele aqui, são fantasias como se eu estivesse andando aqui. Para esse jogo, eu utilizei apenas essas 6 fantasias. Só que aqui, se você for ver, ele tem muitas outras fantasias de pular, de tudo, mas eu não cheguei a utilizar essas fantasias no jogo. Eu utilizei só a carta e eu só fiz com esse movimento de ataque. E pedi para ele ir para a posição menos 190, que é essa posição inicial que eu estava. Menos 190, menos 57. Em seguida, eu coloquei um novo script, que é que quando o cenário aumentar aqui, melhor que vocês verem. Quando o cenário mudar para Night City, que é o cenário da cidade, eu quero que ele mostre, e só para certificar que ele vai aqui para o lugar que eu quero, eu pus esse vai para menos 190, menos 57 de novo. Beleza. E em seguida, o Coringa, o Charada, né, aparece. Então vamos lá pro Charada. O Charada, então, a gente ficou com a seguinte programação. Mude tamanho. Como lá no final eu tinha mencionado que eu gostaria que eu vou fazer ele ficar com um tamanho maior, eu tive que adicionar esse mude o tamanho para menos 170 e depois mude o tamanho para 27, justamente para sempre que eu começar o jogo, por mais que eu esteja grandão lá no final, ele vai diminuir e aumentar e ficar do tamanho que eu quero que ele. E também para a posição 196 menos 64. Beleza. Inicialmente foi isso que eu fiz. Outra coisa que eu fiz foi a programação aqui da fumaça, para aparecer como se eu estivesse fugindo de trás da fumaça. Então, como que eu fiz essa programação? Foi uma fantasia aqui. Peguei essa primeira fantasia para dar a sensação de que estou subindo. Eu peguei essa fantasia lá inicial, a completa, e usei aqui a borracha e fui apagando o pedaço aqui da fantasia. Ó, vocês podem ver que é a mesma, ó. Só que eu fui tipo apagando de pouquinho em pouquinho para quando eu ir fazendo as trocas de fantasia parecer que essa fumaça tá subindo. Igual a gente viu lá. Acontece, certo? Vamos aqui pro código dela. Quando a bandeira verde for clicada, a fumaça se esconde. Quando a bandeira verde for clicada, sempre vá para a camada da frente, principalmente para Charada, ficar escondido atrás da fumaça. Porque se eu deixo
vá para a camada da frente, pode ser que às vezes o charada, dependendo da ordem que um aparece ou outro, pode ser que o charada fique na frente da fumaça. Então, em vez da fumaça subir na frente do charada, ela vai subir atrás dele. Então, visualmente fica estranho. Depois, quando ir para o cenário Night City, que é esse, espere 2 segundos, vá para a posição que é a mesma posição aqui do charada, aponte para a direção 180 graus. Por que eu pus para apontar para a direção 180 graus? Porque nas fantasias, se eu for mostrar aqui para vocês, ela está deitada, né? Então, se eu quero que ela pegue e vire 180 graus, ela vai pegar e vai apontar aqui. Essa parte aqui vai descer para baixo, ó. Ela 90 graus, ó, a gente tá aqui. 90. Eu vou para 180, não vai apontar aqui para baixo. Certo? Vou apontar aqui no código. Mude para a fantasia fumaça verde, que é essa aqui. Depois mostre, depois repita 9 vezes próxima fantasia. Por que eu pus para repetir 9 vezes? Porque eu tenho ao todo 10 personagens. Como eu já vou começar com essa, para repetir 9 vezes, ele vai a próxima fantasia, próxima fantasia, próxima fantasia, próxima fantasia, até chegar lá na última fantasia. É por isso que tem esse próxima fantasia. Depois ele esconde, aí a fumaça some, o charada já vai aparecer atrás dela e vai transmitir a mensagem charada. Quando que vai transmitir a mensagem charada? Beleza. Aí aqui agora a gente vai para a programação do charada. Porque aqui, ó, eu iniciei meu script, ó, quando eu receber a mensagem charada, antes que o personagem estava escondido, agora ele vai, ó, mostrar, vai esperar 2 segundos e vai começar a aparecer aquelas falas que a gente tinha visto lá no começo. Olá, Batman. Ligar a frase, espera 8 segundos. Aí aqui lá no jogo de vocês, vocês vão ajustando os segundos aí. Eu fui ajustando de acordo com a minha leitura, que eu achei que estava tranquilo, sem mudar a frase, não consegui. As 3 primeiras frases, depois, bem-vindo ao jogo de charadas. Depois, a cada resposta, coloque mais perto, a frase mais longa, a todo segundo. Depois eu pus para espera 1 segundo e transmita a mensagem Batman. Vocês podem observar que nesse jogo eu usei muito esse recurso de transmitir mensagem e iniciar um novo script quando receber a mensagem, para ir fazendo essa alteração aí de um personagem fala, aí transmite a mensagem, aí ó, ele vai transmitir a mensagem Batman. Aí quando o Batman receber a mensagem Batman, aí ele começa a fala dele, né? Aí vai ser: bom, quando eu receber Batman, né, que é o personagem do Batman, eu não fiz coisa, então é aquela primeira frase que o Batman fala. Aí espera 1 segundo
a gente vai lá pro charada de novo, porque ele já fala muitas frases, né, que nós quando esse charada vai esperar um segundo e começa as frases dele. Ó, você se acha o maior detetive do mundo, então responde capaz. E depois, quatro suspeitos foram encontrados fazendo né? E vem a pergunta, que a pergunta está aqui na tela, certo? Que é a pergunta que está aqui na tela. Como eu cliquei aqui, ele está iniciando esse script de novo. Como eu mexi em bastante coisa, acabou que alterou ali no jogo. Então ele vai lançar a pergunta, aí eu coloquei aqui depois um sempre, e as possíveis respostas, que é o C e o C minúsculo. Vou pôr para reiniciar o jogo aqui de novo para chegar naquela parte que estava. E o C minúsculo. Porque às vezes a pessoa digita C maiúsculo, como a resposta não vai estar errada, eu deixei essas duas opções. Ou então, se a resposta for igual a C ou C maiúsculo, o charada vai dizer um acerto, parece que gosta de esperança, mas não se empolga, espere um segundo e transmita a mensagem página 1. E para esse script, porque esse script não vai precisar mais, porque você acertou a pergunta, né? Agora, se não, no caso de se não, se a resposta for diferente de C ou de C maiúsculo, então o charada vai dizer aquelas frases que de efeito dele. Obrigado, você pode pagar por isso. Aí ele vai e pergunta novamente. Beleza? Bom, vamos ver aqui, vai aparecer a pergunta agora. Então aqui, ó, se eu clicar D, ele vai vir aqui no sinão, ó, porque a resposta foi diferente de C e C maiúsculo. Agora, se eu digitar ele vai dizer essas duas frases, vai transmitir Batman 1. Vou já mostrar para vocês o que acontece quando o Batman recebe a mensagem Batman 1. Quando ele recebe a mensagem Batman 1, eu quero que ele deslize por 1.02 segundos até a posição 550, 557, que é o Batman vai deslizar até infinitamente. Vai aparecer que ele está andando. Eu coloquei aqui, repito uma vez, a troca aqui de fantasias até a fantasia 5 e volta para 6. Porque como são 6 fantasias lá que eu usei, né? A primeira é o stand lá, né? A primeira fantasia é o stand, então ele vai para 1, 2, 3, 4, 5 e volta para o stand. E aqui eu coloquei para esperar 0.17 segundos, porque se eu olhar aqui, ó, o espere, ele aparece 1, 2, 3, 4,
Se eu pegar esse valor aqui, ó, de segundos, 1,02 segundos, dividido por 6, vai me dar esse valor aqui, 0,17. Justamente para parecer que ele está andando no período que ele está deslizando. E depois, na hora que acontece isso, aí eu repetir a mensagem charada 2 e o charada. E quando o charada receber a mensagem charada 2, ele vai iniciar um novo script de falas e vai lançar a nova pergunta. Vocês viram? Acertei a pergunta. Mas não se empolgue. Esperou um segundo, repetiu baixo para 1, o baixo para 1. Que era o que eu tinha falado para vocês. Fez ele deslizar e deu a impressão que ele está andando por conta dessas trocas aqui de fantasias. Aí vai transmitir o charada 2. É onde a gente está no jogo agora. Então, ó, o charada 2, quando recebe o charada 2, não deu tempo da gente ver que as falas, ó, mas todo eu disse, parada aí, mocegão. Mais um passo e pode superar as consequências. Vamos para a próxima pergunta. Se vocês observar, esse script aqui de cima, com o script de baixo, é o mesmo. A única coisa que muda são as falas e caso tenha alguma outra fala, adiciona algum diga mais aqui, né? E mudou a pergunta e mudou as respostas aqui. Agora, a nossa segunda pergunta é o seguinte. Vou aumentar a tela aqui. Bom, 3 números me divertem, tá? 1 vezes é 0, somados ou multiplicados, o resultado é o mesmo. Diga-me quais são os formatos 5, 3 e 10. Que é só um exemplo. Eu digo a qualquer outro número que não é resposta, ele vai dar as frases de ET, vai repetir a pergunta de novo. Ó. Então, ó, se 3 números somados e multiplicados, o resultado é o mesmo, a gente tem algumas opções, né? Que é 1, 2 e 3, ou menos 1, menos 2 e menos 3. E se a gente for fazer, ó, 1 mais 2 mais 3 dá 6. E se eu multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 também dá 6. O negativo também vale. Se eu somar menos 1, menos 2, menos 3, eu vou ficar com menos 6. E se eu multiplicar menos 1 vezes menos 2, depois vezes menos 3, eu vou ficar com menos 6. Então, essas duas respostas são válidas. Então, para contemplar todas as respostas válidas, eu fiz o uso desses ou aqui, né? Então, se a resposta for 1, 2 e 3, tá certo. Se for 1, 2 e 3, também tá certo. Se for menos 1, menos 2 e menos 3, também vai dar certo. Ou se for menos 1, menos 2 e menos 3, aqui sem o E também dá certo. O importante é você usar esses números para contemplar todas as respostas que podem ser possíveis. Porque se por exemplo aqui, 1, 2, e 3, observe que aqui na minha resposta o E está separado com um espaço.
depois da vírgula, tem um espaço. Então, por mais que você dê a resposta aqui, se não tiver igualzinho tá aqui, o Scratch vai entender que você errou. Entendeu? Por isso que eu deixei essa sugestão, resposta aqui. Entendeu? Então, ó, como eu errei, ele vai dar a frasezinha de efeito, repete a pergunta de novo. Agora, se eu acertar, ele vai esperar um segundo, transmitir Batman 2 e parar esse script, igual fez no anterior. O Batman 2 vai acontecer a mesma coisa de quando eu receber o Batman 1, que é deslizar por 1,2 segundos, só que agora ele está na posição menos 50, menos 57, né? Então ele vai deslizar até o X, né? E o Y, como ele está subindo aqui na tela, o Y continua mesmo. Ele vai deslizar só aqui no eixo X. Certo? E vai transmitir a mensagem charada 2. E aqui também, ó, quando receber Batman 2, vai fazer esse repeat e vai fazer as mesmas trocas de fantasia. As mesmas trocas de fantasia. Então, praticamente o jogo a gente vai aproveitar. A programação que eu fiz no pedaço, vai aproveitando ela, certo? Então aqui eu vou acertar a questão, aí ele vai transmitir o charada 3, né? E aqui quando o charada receber a mensagem charada 3, ele vai lançar mais algumas falas e vai me passar mais uma pergunta, que é a última pergunta. Aí nessa última pergunta, eu coloquei um limite de erros, porque na primeira e na segunda questão, vocês podem ver, eu vou errar quantas vezes eu puder errar. E ele vai lançar a mesma frase de efeito para entender a pergunta de novo. Então na última questão, eu coloquei um número de erros. Se eu errar mais do que 2 vezes, o jogo vai voltar lá no início, para não ficar essa questão de ficar sempre repetindo a pergunta, porque eu pensei em 2 desfechos, né? O desfecho onde o Batman erra e o charada desaparece, ou seja, ele foge, né? Ou o Batman acerta e ele consegue capturar o charada vai preso. Observe que essa resposta aqui está válida, que é o 1,2. Acertou, você passou por essa, tá? Nota agradece, mas desafio, não serei tão gentil, que é essa frase aqui, ó. Aí fez aquele pedaço do Batman lá, né? Esperou um segundo, transmitiu o Batman 2, fez aquele script lá do Batman, aí do Batman 2, né, que fez o script andar, transmitiu o charada 3. Quando iniciou o charada 3, ele falou, já disse para não se mover, Batman. Foi as frases que saiu aqui que não... Como eu estava falando outras coisas, não deu para me ler aqui junto com vocês. Não foi isso que ele falou. Meu jogo, minhas regras. A próxima pergunta será a última. Se você acertar, eu me rendo. E ele lança essa última pergunta aqui, ó. Um casal tem filhos homens e mulheres. Uma dessas filhas tem o mesmo número de irmãos de infância. Um dos filhos
tem a metade do número de irmãos em relação ao número de irmãos. Quantos filhos homens e quantos filhos mulheres há nessa família? Vamos analisar essa pergunta? Ó, se a filha tem o mesmo número de irmãos e o mesmo número de irmãos, então a gente tem que considerar ela. A resposta aqui vai ser 4 mulheres e 3 homens. Por quê? Se uma mulher ela tem o mesmo número de irmãos, então, como são 4 mulheres no total, uma dessas mulheres é a filha que está falando. Então ela vai ter 3 irmãos e também vai ter 3 irmãs. Vai ter 3 irmãs e vai ter 3 irmãos. Porque ela fala aqui que tem a mesma quantidade de irmãos e que tem até a mesma quantidade de irmãs e tem a mesma quantidade de irmãos, né? São iguais. E um dos filhos homens falou que o número de irmãos em relação ao número de irmãos, que tem a metade do número de irmãos em relação ao número de irmãos. Como são 3 homens, esse homem tem 2 irmãos, que é a metade de 4, que são as 4 irmãs. Então, por isso a nossa resposta aqui é 4 mulheres e 3 homens. Nesse caso aqui, o que eu fiz para poder adicionar só os 2 possíveis erros? Ó, eu coloquei o repito uma vez. Que se a resposta for a certa, o charada vai lançar uma frasezinha de efeito e vai lançar o script Batman Fim, que é o último script aqui do Batman, né? E vai parar esse script, assim como a gente fez agora. Agora, se ele errar, eu adicionei dentro do se não outro se não. Dentro aqui desse se não, ó. Dentro desse se não, tem um se não. Se ele errar, ele vai dizer pequeno, no último erro, eu escapo mais uma vez. Pense bem antes de responder. E ele vai lançar a resposta de novo, pergunta, né? Aí vai, nesse se não, vai ter, ó. Se ele acertar, vai fazer o mesmo script aqui. Se ele acertar a primeira vez. E se ele errar, o charada vai dizer uma frasinha de efeito, ó, fim de jogo para você e não para mim. E vai transmitir a mensagem fumaça e desaparece. Ó. Quando eu receber a fumaça desaparece, ó, eu vou mudar a minha fantasia para a fumaça dele. Vou mostrar, vou repetir 9 vezes, que é aquele mesmo script lá do começo. Vou transmitir a mensagem em si e vou esconder. Aqui no Batman, se ele recebe a mensagem fim, ele esconde, transmite fim 2. Aqui na hora, como eu
A gente não consegue apagar uma mensagem depois de digitado, aí acabou que eu tive que usar esse recurso em um, em dois, aí no fim dois, ó, fim dois, nananã, respondo, transita fim dois. E se o cenário for a cadeia, ele responde, aumenta 70, vai ser ficar grandão, e quando receber o cenário tem end, que é esse cenário aqui, ó, que ele vai para cadeia, depois aparece esse tem end aqui, ó, e acaba o jogo. O tem end, quando o cenário mudar para tem end, pare todos, aí vai travar todos os personagens. Então vamos mostrar para vocês como ficou aqui no final do jogo. Então aqui, ó, se eu responder errado, que pena, mais um erro eu escapo, mais uma vez. Aí se eu errar de novo, e o fim de jogo para você e não para mim, vai desaparecer. Essa não, o charada fugiu. Vai transmitir lá a mensagem Batman de novo e vai voltar no mesmo jogo. Certo? Aqui, vamos esperar aqui rapidinho. Esperar aqui, acho que começar a tela que aí vai começar o jogo novamente. Aqui não que dá pra ir, gente, essas, né? Mais frase de efeito. Agora vai lançar a segunda questão, que é a dos números, né? E agora a última pergunta. 4 mulheres e 3 Parece que hoje não é meu dia. Você resolveu tudo, não há mais para onde correr. Eu me entrego. Aí agora some os personagens, o jogo acabou, charada. Então será refém dos seus enigmas essa noite. Aí ele aumenta o tamanho, aparece a grade, o cenário do presídio e acabou o jogo.
E é isso, o jogo que foi desenvolvido foi esse, certo? É uma outra dica aqui que eu vou dar para vocês. Eu vou deixar o link desse jogo na descrição do vídeo. E caso você queira fazer o mesmo jogo, e uma das coisas mais trabalhosas assim do jogo nem é a programação em si, porque como vocês viram, você monta um script, você vai utilizando aquele mesmo script depois outras vezes, né? Uma das coisas difíceis de se fazer é achar o personagem já com essas fantasias. Então, como eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eu vou ensinar outra coisa aqui para vocês. Deixa eu ensinar outra coisa aqui para vocês. Ó, suponha que você copiar o link aqui desse jogo. Ó, suponha que você está lá na sua conta. Vou sair aqui da minha. Vou entrar em outra conta aqui que eu tenho. Ó, tô aqui naquele joguinho que a gente tava jogando. Nossa, joguei o jogo, gostei demais do jogo. Em vez, ou eu posso vir aqui e fazer um remix, né? Mas no remix eu já vou pegar o jogo pronto, do jeito que ele tá. Não vou precisar programar nada, certo? Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso vir aqui em interior. No interior, se eu vir aqui no personagem, clicar com o botão direito do mouse, eu tenho uma opção aqui ó, de exportar. Se você clicar em exportar, você vai fazer um download desse personagem, certo? Agora, se você vir aqui em criar, e vir aqui no enviar um ator, e selecionar o arquivo que você acabou de baixar, por mais que ele não é baixado como imagem, foto, você tem o personagem e tem a programação aqui também, certo? É a mesma coisa de um remix. Só que aqui você, por exemplo, gostei muito da fantasia do Batman, mas eu não quero usar essa programação. Quero fazer um outro jogo diferente, mas usando essa fantasia do Batman. É só eu vir cá e jogar fora essa programação
Hum, pronto, ó. Joguei a programação toda fora, que eu vou ter o meu personagem com todas as fantasias que ele tinha anterior para fazer a troca. E assim eu posso pegar esse personagem e fazer um outro jogo que eu desejo, entendeu? Então o link do jogo vai estar na descrição aí do vídeo. Aí você pode criar o mesmo jogo. Se você quiser também, você pode fazer um remix aí do meu jogo já feito. Ou você pode fazer, exportar esses personagens e excluir depois a programação e fazer uma programação aí do zero, com outros cenários ou outro enredo, do jeito aí que vocês acharem melhor. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como eu falei para vocês, eu não quis fazer a programação do início ao fim dela, pois imaginei que o vídeo ia ficar muito longo. Esse vídeo está bastante longo, mas deu para mostrar aí com detalhes o jogo e a programação feita e passar mais essa curiosidade aí dessa exportação dos personagens, que é algo que a gente ainda não tinha visto aqui dentro das nossas aulas do Scratch. Espero que vocês tenham gostado e agradeço aí quem ficou até o final e até mais.